Vocês já pararam para pensar na sorte absurda que a gente tem por viver em um sistema solar tão previsível? Tipo, todos os dias o Sol nasce e se põe no horário exato. A gente sabe onde Marte vai estar daqui a 100 anos. É como um relógio cósmico perfeito, não é? Mas e se essa estabilidade toda for uma exceção puramente rara? Hoje, a nossa exploração visual vai mergulhar nos conceitos fascinantes e francamente aterrorizantes de Lembranças do Passado da Terra, do autor Cixin Liu. A gente vai entender como ele pega as leis imutáveis da nossa física real e as transforma no motor de uma saga épica sobre sobrevivência, o que com certeza faz a gente repensar o lugar da humanidade no universo. Para começar, imaginem só uma realidade onde o amanhã é uma completa incógnita. Na obra, a gente é apresentado a Trisalares, que é basicamente um planeta sem relógio. Lá, o Sol pode simplesmente não nascer amanhã para aquecer a superfície, ou, o que é pior, 3 sóis podem aparecer de uma vez no céu e incinerar absolutamente tudo. Esse pesadelo é a realidade diária deles. E a grande pergunta é, por que a ciência deles não consegue prever isso? A resposta está em um dos maiores enigmas da física. Bom, para entender esse caos, a gente precisa primeiro entender a ordem. Na mecânica orbital clássica, o problema dos dois corpos, como a Terra e o Sol, é super tranquilo. Graças à gravidade do Newton, a atração mútua resulta em uma órbita maravilhosamente previsível e estável. É um sistema determinístico. Mas o jogo muda completamente quando a gente adiciona uma terceira variável. Ao colocar uma terceira massa estelar comparável, cada corpo começa a puxar os outros dois simultaneamente. Aquelas linhas elípticas perfeitas colapsam na mesma hora e se transformam em um emaranhado totalmente imprevisível. E aqui chegamos ao famoso problema dos 3 corpos. O mais impressionante é que isso não é invenção da ficção, tá? É ciência pura. Gênios históricos da física e da matemática como Newton e Poincaré tentaram de tudo para achar uma fórmula geral que pudesse prever essas trajetórias a longo prazo. E eles descobriram algo perturbador. Ela simplesmente não existe. Claro, na astrofísica real, os cientistas até encontram umas ilhas de estabilidade, como os pontos de Lagrange, onde as forças se anulam, ou algumas órbitas exóticas onde 3 corpos se perseguem em um formato de 8 infinito. Mas no universo caótico de Trisolares, essas soluções são raras e impossíveis de manter. Qualquer mudança mínima na posição inicial altera completamente o destino final, e foi exatamente isso que deu origem à teoria do caos. É por isso que a ciência dele está morta. Por mais avançados que sejam, a própria física impede que eles calculem o futuro. E como toda essa magnitude científica acaba se cruzando com a humanidade, a história revela que o estopim de toda a saga não começa no espaço sideral, mas sim aqui na Terra, durante os horrores da Revolução Cultural Chinesa. A astrofísica Ye Wenji testemunha a morte do pai e perde totalmente a fé na natureza humana. Tempos depois, trabalhando num projeto secreto chamado Base Costa Vermelha, ela consegue amplificar um sinal usando nosso próprio Sol. E ela recebe uma resposta. Um pacifista de Trisolares manda um aviso claríssimo: não responda. Só que, tomada pela certeza absoluta de que a humanidade é incapaz de se salvar sozinha, ela ignora o aviso. Ela faz o convite para que eles venham. E quem são esses seres recém-convidados? É crucial entender o inferno que moldou essa galera. A vida em Trisolares é ditada por aquele caos gravitacional que a gente acabou de falar. Como eles orbitam esse sistema errático, não existem estações do ano normais. Ocorre uma alternância brutal e imprevisível entre eras estáveis, onde o clima permite que a civilização se desenvolva temporariamente, e as temidas eras caóticas. Numa era caótica, o planeta pode ser puxado para perto demais das estrelas e fritar completamente, ou ser arremessado para o vazio escuro e congelar até o núcleo. É uma roleta russa celestial constante. Para sobreviver a essas condições inabitáveis, a biologia deles se adaptou de um jeito extremo. Eles desenvolveram a capacidade de desidratação sob comando. É surreal. Quando o caos se instaura, eles literalmente expelem toda a água dos seus corpos físicos, virando fibras secas, fininhas como folhas de papel. Essas fibras são guardadas em segurança nos abrigos enormes, os desidratórios, e eles ficam lá, estocados, esperando. Só quando uma nova era estável volta ao sistema é que eles são mergulhados na água para reidratar e recomeçar a civilização praticamente do zero. Como espécie com esse nível de resiliência a caminho da Terra, a escala do problema muda completamente. A gente transita da astrofísica para um campo totalmente novo introduzido na trama: a sociologia cósmica, pensada pelo personagem Lodi. O foco agora é tentar estabelecer leis matemáticas para o comportamento das espécies no universo. E isso se apoia em 2 axiomas básicos. Primeiro, a sobrevivência é a prioridade número 1 de qualquer civilização, acima de qualquer regra moral. Segundo, a matéria no universo é constante e limitada, mas a vida sempre busca se expandir. Colocando essas 2 premissas juntas, o resultado é uma receita inevitável para o conflito cósmico.
O que leva a gente a uma das ideias mais aterrorizantes da obra, a Lei da Floresta Sombria. Sabe o paradoxo de Fermi, aquela pergunta sobre por que o universo parece tão vazio e silencioso? A teoria do autor responde de forma brilhante e macabra. O universo inteiro é como uma imensa floresta escura, cheia de caçadores muito bem armados, caminhando furtivamente por entre as árvores. Ele é silencioso porque todo mundo está escondido. No exato momento em que alguém acende uma fogueira ou grita para revelar onde está, a aniquilação é quase imediata e garantida. Então, por que atirar primeiro e perguntar depois é literalmente a única resposta lógica nesse cenário? A frieza dessa estratégia se baseia em 2 pontos. Primeiro, existe uma intransponível cadeia de suspeitas. Devido às distâncias absurdas e aos atrasos na comunicação, uma espécie nunca vai conseguir ter certeza absoluta das intenções pacíficas da outra. É um risco imenso. Em segundo lugar, temos a constante ameaça das explosões tecnológicas. O progresso científico não é uma linha reta, né? Uma civilização que hoje parece primitiva pode, em 1 ou 2 séculos, dar um salto gigante e virar uma ameaça existencial imbatível. Logo, destruir um guizinho recém-descoberto não é exatamente maldade, é simplesmente pura autopreservação. Todo esse cenário perturbador reflete muito bem a corrente filosófica conhecida como cosmicismo. É aquela mesma ideia associada ao terror de H.P. Lovecraft. Essa filosofia argumenta que o cosmos não é inerentemente bom nem mau, ele é só indiferente. E diante dessa imensidão amoral, nós humanos somos profunda e terrivelmente insignificantes. O Cixin Liu pega essa ideia abstrata e aplica através da lente matemática da mecânica orbital e da sociologia. Ele deixa claríssimo que as regras humanas não têm validade nenhuma fora da nossa atmosfera. E é exatamente aí que vemos o maior conflito da história. É um embate titânico de valores que divide o destino da humanidade. De um lado, temos a moralidade humana, os nossos valores de amor, empatia e humanismo, que são representados pela personagem Shen Xin. Do outro lado, o pragmatismo cósmico, regido pelas regras brutais de dissuasão e destruição mútua assegurada, que, no fim das contas, é a única coisa mantendo a Terra salva. O brilhante aqui é como a narrativa é super imparcial ao demonstrar que decisões guiadas por uma bússola moral perfeitamente nobre e humana muitas vezes resultam em falhas estratégicas sistemáticas que podem custar o planeta inteiro numa mesa de xadrez cósmica. E se toda essa paranoia de aniquilação tradicional já soa mal, o arsenal de quem tá no topo da cadeia alimentar lá fora é 1000 vezes pior. Perto do fim da saga, o negócio escala para proporções indescritíveis. Lasers e navios de guerra viram brincadeira de criança com a guerra multidimensional. Civilizações avançadas literalmente transformam as próprias leis basilares da física em armas. O ápice desse horror é a redução dimensional. Imagina lançar um projétil que altera a própria estrutura da realidade, fazendo todo o espaço 3D ao redor colapsar violentamente para apenas 2 dimensões. É o aniquilamento absoluto. Um sistema solar inteiro é esmagado e reduzido a uma pintura plana, infinita e sem vida. É de explodir a cabeça, né? O mais fascinante na ficção científica do Cixin Liu é como ele usa essas dinâmicas reais da mecânica celeste para evidenciar a nossa fragilidade. A jornada pelo problema dos 3 corpos não é só sobre o primeiro contato alienígena. É uma meditação profunda sobre a entropia e sobre o isolamento na vasta noite cósmica. Somos vizinhos sortudos num sistema bem comportado de 2 corpos, enquanto o resto do universo se comporta como uma floresta sombria e caótica. Se vocês curtiram essa nossa exploração de hoje, deixem o like e se inscrevam. E comentem aqui, vocês conseguiriam manter a sanidade vivendo num mundo onde o amanhã é fisicamente impossível de prever? A gente se vê na nossa próxima análise. Até lá, continuem olhando para as estrelas, mas sempre com muita cautela.